Rio Grande do Sul se une à Holanda no desenvolvimento de projetos. Governo gaúcho pretende aproveitar a expertise dos Países Baixos. Acampamentos de caçadores são destruídos no Paraná. IAT e Força Verde desmobilizaram cabanas utilizadas para caça. Queimadas florestais aumentam no Paraná. Crescimento é de 120% em relação ao ano passado. Estados do Sul são destaques em práticas sustentáveis. Paraná e Santa Catarina estão entre os 3 melhores do país. 5 corpos são encontrados após naufrágio na Itália. Identidades das vítimas ainda não foram reveladas oficialmente. Gabrielzinho é esperança de medalha em Paris. Nadador vai em busca do tricampeonato nas Paralimpíadas 2024. E você vai ver ainda. Dança pélvica fortalece saúde física e emocional da mulher. Método contribui também para o autoconhecimento. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Piques News desta quarta-feira. Iniciamos esta edição falando que o governo gaúcho realizou esta semana a primeira conferência de cocriação e compartilhamento de conhecimento entre Brasil e Países Baixos. A iniciativa busca encontrar soluções para as enchentes no estado. Com o objetivo de aproveitar o vasto conhecimento que os Países Baixos desenvolveram ao longo dos anos no sistema de defesa contra enchentes, incluindo a construção de diques, técnica utilizada desde a Idade Média no país, onde 2/3 da população, incluindo grande parte dos habitantes de Amsterdã, Roterdã e Haia, vivem abaixo do nível do mar. Esse método se tornou uma referência mundial na prevenção de desastres naturais causados pela elevação das águas. Agora, o Rio Grande do Sul passa a contar com a expertise dos holandeses para desenvolver projetos similares aos praticados pelos europeus, visando evitar novas tragédias como as ocorridas entre abril e maio deste ano. O que se observa, no caso dessa confluência do Reno com o Mar do Norte, né, onde se aplica o Room for the River na Holanda, é uma experiência que tem, sim, sinergias, tem muita relação com o que nós vivenciamos, especialmente nessa confluência dos vários rios no Guaíba, né, que tem essa característica de receber a contribuição do Caí, do Gravataí, do Jacuí, enfim, que recebe a contribuição do Taquari, enfim, no Guaíba, que se estreita depois para a Lagoa dos Patos, a Lagoa dos Patos, por sua vez, na saída estreita para o mar. Tudo isso é analisado tecnicamente. Além do sistema de preservação de desastres, também foram abordados temas como monitoramento e sistema de alerta, governança e financiamento. Todas essas obras elas têm impacto ambiental e social também. Isso precisa ser analisado. Então, a experiência que a Holanda teve em levar adiante aqueles projetos com seus impactos sociais e ambientais também nos ajuda a entender onde que a gente já precisa antever determinados pontos de conflito para que a gente possa tentar agir a fazer essas entregas mais rápidas. Vejam que o exemplo da Holanda, como eu mencionei na minha fala, né, vivenciou chuvas na década de 90, a solução veio nos anos 2000 e ainda levou mais alguns anos para ser implementada. Então, tem uma jornada a ser cumprida que, claro, a gente quer fazer no mais curto espaço de tempo. No Paraná, o Instituto Água e Terra e a Força Verde desmobilizam um acampamento de caçadores dentro do Pico do Marumbi. De acordo com o boletim de ocorrência, há fortes indícios de que a estrutura foi erguida para a caça de animais silvestres e para a extração ilegal de palmito. As cabanas foram desmontadas e destruídas pelos policiais. Os acampamentos de caçadores funcionavam dentro do Parque Estadual Pico do Murumbi, que fica entre os municípios de Morretes, Piraquara e Quatro Barras, entre a região metropolitana de Curitiba e o litoral do estado. A operação ocorreu nesta segunda-feira após denúncias anônimas. Não houve prisão porque no momento da ação não havia nenhuma pessoa no local. O ano de 2024 está se tornando um dos mais incendiários para o Paraná nos últimos tempos. Desde janeiro, mais de 8.000 ocorrências de incêndios ambientais já foram registradas no estado. Desde a última sexta-feira, o estado do Paraná registrou mais de 700 ocorrências de incêndios florestais. Isso em decorrência do clima extremamente seco nos últimos dias. No início desta semana, as chamas atingiram áreas que somam mais de 1.100 hectares de floresta queimada.
O Corpo de Bombeiros suspeita que alguns casos sejam resultado de ação humana. Conforme o Sistema de Estatísticas de Ocorrências do Corpo de Bombeiros do Paraná, desde o início do ano já foram registrados cerca de 8.600 incêndios ambientais, o equivalente a 37 incêndios diários. Na comparação com o mesmo período do ano passado, os casos mais que dobraram no Paraná. Em 2023, haviam aproximadamente 3.900 registros até o dia 19 de agosto, um crescimento de 120%. Depois de mais de 3 horas de reunião, os representantes do Judiciário, do Legislativo e do Executivo chegaram a um acordo sobre a distribuição de emendas orçamentárias. O encontro ocorreu após a decisão da semana passada de Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, corroborada pelos demais ministros da Corte, suspendendo os repasses das emendas obrigatórias. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Tiago, então a medida de Flávio Dino foi precipitada? O que você nos diz? Boa noite, bem-vindo. Foi sim, com certeza. A gente até comentou aqui na semana passada, né? Logo que ele anunciou que iria tomar essa decisão, a gente fez até uma analogia com a brincadeira de menino mimado. Assim não quero, cancela, né? Não é dessa forma, é preciso diálogo, é preciso conversar, é preciso convencer os demais poderes, né, que aí estão envolvidos, são os 3 poderes, né? Não é uma decisão monocrática de um ministro, né, antes de você tomar a decisão, até porque nós estamos no período eleitoral, há muitas obras que estavam em andamento com esses recursos e outras que iriam começar, e aí tinha aquela decisão que a gente até ficou na dúvida, que ele até colocou no despacho, o que não começou não deve iniciar, ou o recurso vai ser devolvido, ficou aí meio difícil de se entender essa decisão. Boa noite para você e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Pois é, essas chamadas emendas Pix, como a gente fala no popular, serão mantidas, mas terão de ter identificação antecipada do objeto, a concessão de prioridade para obras inacabadas e a prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza todos os recursos do governo federal. Além disso, o governo conseguiu garantir na reunião que ocorreu na presidência do Supremo, como a Andréia falou, que as emendas de comissão sejam destinadas a projetos estruturantes e não sejam simplesmente divididas entre os parlamentares que fazem parte dos colegiados na Câmara e no Senado, como vinha ocorrendo nos últimos anos, né? As emendas individuais e de comissão também deverão observar projetos estruturantes e o governo e o legislativo têm 10 dias, portanto, para definir esses novos parâmetros, essas novas regras. Tudo isso para, sabe o quê? Favorecer ainda mais o executivo. Digamos que a ação de Dino devolve a Lula o poder de decidir para quem vai as emendas parlamentares. Ou seja, o executivo tem agora a chance de recuperar o controle de parte dos recursos orçamentários para ações que levam a marca do governo, como o PAC, por exemplo. O interlocutor de Dino avaliou que o acordo faz com que o, abre aspas, rio do orçamento comece a voltar para o curso, fecha aspas. Ou seja, está servindo aquele que o indicou. Se isso não é troca de favores, então temos que definir melhor o que seja, né? Mas quando era governador do Maranhão, Dino tinha outro entendimento sobre essas emendas. É que a gente sabe, em Brasília tudo é a bel prazer. Em reportagem divulgada nesta segunda-feira, o jornal O Globo revelou que Dino não prestou contas dos recursos recebidos por meio das emendas Pix, que agora ele critica. Segundo o jornal, as irregularidades teriam ocorrido entre os anos de 2015 e 2022. A gente reforça que a emenda é um dinheiro enviado diretamente pelos congressistas para a conta dos municípios ou dos estados. Conforme a regra anterior, antes dessa reunião e de Dino ter suspendido, prefeitos e governadores podiam fazer o que quisessem com o dinheiro.
A prestação de contas não era obrigatório, era opcional. Mas, como a gente sabe, as obras públicas são realizadas por meio de licitação, ou seja, não quer dizer que o dinheiro, que o recurso não seria aplicado, apenas dava mais liberdade a prefeitos e governadores em usar a verba. Agora eles só vão poder usar onde o governo indicar, dizer o caminho, como o amigo do Dino falou do Rio, O ministro Flávio Dino, portanto, determinou que o Tribunal de Contas da União também fiscalize a aplicação desse tipo de recurso. Agora ele mesmo terá de se explicar quando ocupava a cadeira de governador que não fez o dever de casa, não fez aquilo que ele está dizendo agora que todos os prefeitos e governadores têm de fazer. É a hipocrisia, que a gente já conhece da nossa vida cotidiana e política brasileira. Na sexta a gente volta com mais notícias da política nacional. Aguardamos, Thiago, até lá. Até. Vamos com outro assunto importante, sustentabilidade. O ranking de competitividade dos estados, relatório elaborado pelo Centro de Liderança Pública e divulgado nesta quarta-feira em Brasília, destacou os estados do Paraná e Santa Catarina em práticas sustentáveis. O Paraná é reconhecido pelo desempenho ambiental, enquanto Santa Catarina se destaca na sustentabilidade social. A análise, que avalia boas práticas em todos os estados brasileiros, evidencia a importância desses estados na promoção do desenvolvimento sustentável e na melhoria da qualidade de vida para habitantes dos dois estados. O estado se destaca em muitos pilares sobre economia, sustentabilidade, graças a Deus, sempre reconhecido pelos indicadores e pelos trabalhadores, o que nós representamos para o Brasil, dentro do contexto da economia, do crescimento, do desenvolvimento, da sustentabilidade, em diversos vetores. É um assunto que nos preocupa bastante. O Paraná tem demonstrado, tem números importantes do aumento, inclusive, da área de APP, de preservação permanente, que são números que estão aparecendo através dos levantamentos que nós temos. O Paraná se destaca no quesito ambiental, ocupando a liderança em práticas sustentáveis no Brasil. O estado foi avaliado com base em indicadores como emissão de gases poluentes, desmatamento, manejo de esgoto, resíduos e recursos hídricos. A boa classificação do Paraná é atribuída a iniciativas que agregam valor aos produtos, como no setor do café e a manutenção de boas práticas ambientais. Nós temos um controle hoje que é feito pela sociedade civil e pelo Ministério Público, que é o controle através de uma ferramenta chamada MAP Biomas. Esse MAP Biomas ele nos dá alertas frequentes com relação a desmatamentos que possam ser ilegais, que nós temos supressões vegetais que são autorizadas, por conta até de desenvolvimento de alguns empreendimentos, mas essa ferramenta ela tem sido utilizada por nós para dar maior agilidade na questão da fiscalização. Então nós recebemos um alerta, verificamos se aquela supressão estava autorizada ou não, e não estando autorizada, ou uma equipe vai até o local, ou mesmo através da ferramenta do Cadastro Ambiental Rural, nós temos condição de emitir um auto de infração remoto para aquele cidadão, o que faz com que a gente demonstre e toda a divulgação que a área de comunicação do Estado tem feito a respeito dessas ferramentas, também faz, de uma certa forma, inibem aqueles que ainda insistem em fazer o desmatamento de forma ilegal. Já Santa Catarina lidera o ranking de sustentabilidade social, avaliando a eficiência das ações governamentais para minimizar a vulnerabilidade social. O estado se destaca pelo número de centros de referência em assistência social e pelos programas voltados para a autonomia de famílias em situação de vulnerabilidade. Santa Catarina também foi contemplada com recursos do Programa de Aquisição de Alimentos, que apoia a agricultura familiar e sustentável. A partir desta quinta-feira, a conta de luz vai ficar mais cara para os catarinenses. As Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, confirmou o aumento das tarifas de energia após a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, homologar o aumento anual da empresa. Para os consumidores de residências, pequenos comércios e consumidores rurais conectados em baixa tensão, o reajuste será de 4,19%. Para as indústrias e empresas com fornecimento de alta tensão, o aumento será de 0,75%.
E agora nós vamos para o intervalo e você vai ver a seguir. Gabrielzinho é esperança de medalha em Paris. Nadador vai em busca do tricampeonato nas Paralimpíadas 2024. E você vai conhecer a dança pélvica, que fortalece a saúde física e emocional, além de contribuir com o autoconhecimento da mulher. Nós voltamos em instantes. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. Tudo é melhor no Comprão. Aproveite as ofertas. Laranja pera, 3,79 o quilo no Clube K. Batata lavada, 3,99 o quilo. Maminha ATC a vácuo, 27,90 o quilo. Açúcar Bom Traz extra fino, 5 quilos, 15,99. Leite condensado Tirol, 395 gramas, 3,99. Lava roupas Omo, lavagem perfeita, 2 quilos e 400, 24,99. Na próxima semana inaugura em Canelinha, loja de número 72. Melhor preço no Comprão. O nosso estado é campeão nacional na produção de carne suína, pinhão, cebola, ostras, vieiras, mexilhões e maçãs. São 400 milhões de reais investidos em políticas públicas para o agro. Em Santa Catarina, o agro. Estamos de volta agora, 8h18. Vamos com alguns destaques internacionais. 5 corpos dos 6 que estavam desaparecidos desde o naufrágio do veleiro de luxo na Itália foram encontrados nesta quarta-feira. De acordo com a informação do jornal britânico Daily Telegraph, baseada em informações da Agência de Proteção Civil da Sicília, um dos corpos é do bilionário Mike Lynch. Oficialmente, as autoridades ainda não divulgaram a identidade das vítimas. Autoridades italianas informaram que encontraram corpos entre os destroços do veleiro de luxo do magnata britânico da tecnologia Mike Lynch, que afundou na segunda-feira na Sicília, o que reduz ainda mais as esperanças de encontrar os últimos desaparecidos com vida. Os cadáveres encontrados nesta quarta ainda não foram identificados. Horas antes da tromba d'água, ocorrida na manhã de segunda-feira, uma festa era celebrada no Bayesian, o veleiro de 50 metros de comprimento com bandeira britânica. Lynch, rico homem de negócios apelidado de Bill Gates britânico, comemorava com amigos, colaboradores e advogados a absolvição em junho em um julgamento por fraude nos Estados Unidos. O barco afundou em minutos e 15 pessoas, entre elas 9 membros da tripulação, foram resgatadas. Até o momento, o único corpo identificado é o do cozinheiro Ricardo Thomas, membro da tripulação. A Argentina isolou um navio procedente do Brasil por suspeita de um caso de Mpox a bordo. As autoridades sanitárias argentinas ordenaram o isolamento no Rio Paraná de um navio cargueiro vindo do Brasil após um tripulante apresentar sintomas compatíveis com a doença Mpox. A diretora de Promoção e Prevenção da Saúde da província de Santa Fé, Analinha Chupintás, afirmou em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira que o caso foi notificado quando o navio entrou no canal. A unidade de saúde da fronteira entrou no navio para colher uma amostra e o resultado deve sair em breve. O navio não está autorizado a desembarcar pessoas e permanece em quarentena, ancorado no Rio Paraná, na entrada do porto de São Lourenço de Rosário, 310 quilômetros a noroeste da capital argentina. Trata-se de um navio graneleiro da cidade de Santos, com bandeira da Libéria. O número de tripulantes a bordo não foi informado pelas autoridades. O Ministério da Saúde argentino informou em um comunicado que o paciente que apresentou os sintomas suspeitos foi rapidamente isolado dos demais. Em 14 de agosto, a OMS emitiu um alerta internacional de saúde pública devido a um surto de uma cepa mais perigosa de Mpox, originária da República Democrática do Congo. A Boeing suspendeu os voos de teste do novo avião modelo 777X. Durante uma inspeção, foi identificada uma falha em uma peça de fixação do motor ao corpo da aeronave. De acordo com a empresa, a equipe vai substituir o objeto e coletar informações sobre o componente. Nos últimos anos, a Boeing enfrenta preocupações com a segurança e questionamentos sobre o controle de qualidade das aeronaves.
Um incidente quase catastrófico com um Boeing 737 MAX da companhia Alaska Airlines ocorreu em janeiro, quando uma porta cega se desprendeu da fuselagem em pleno voo. O novo diretor executivo, Robert Kelly Orteberg, assumiu o cargo no início deste mês, com a promessa de restaurar a confiança na fabricante. O programa de fuselagem larga 77X da Boeing, apresentado em novembro de 2013, é a mais recente adição à popular família 777. A nova aeronave de 2 corredores está destinada a ser o maior avião bimotor em operação no mundo. Mais de 500 unidades desse novo modelo já foram encomendadas, mas ainda não entraram em operação. A peça que causou a suspensão dos testes de voo é feita sob medida para o modelo e conecta o motor à estrutura da aeronave. A entrada em serviço do avião estava prevista para 2020, mas foi adiada para 2025 devido a problemas durante o processo de certificação. 3 pessoas morreram nesta quarta-feira depois que um funcionário de uma escola na Bósnia abriu fogo com um fuzil automático. Ele tentou se matar, mas sobreviveu e foi internado. 3 funcionários de uma escola em Sanski Most, na Bósnia, morreram por disparos de um colega que abriu fogo com um fuzil automático nas instalações do colégio antes de tentar se matar. Um porta-voz da polícia afirmou que o homem utilizou uma arma militar. As vítimas do ataque, que aconteceu no final da manhã local, são o diretor da escola, uma secretária e uma professora de inglês. O atirador ficou gravemente ferido e foi levado para um hospital em Banja Luka, mas estava consciente e precisou ser operado. De acordo com a imprensa local, o atirador era um zelador da escola que foi alvo de um processo disciplinar que teria atirado contra os colegas durante uma reunião de preparação do Ano Novo letivo. A polícia não confirmou as informações. O lendário goleiro Manuel Neuer, campeão do mundo em 2014, anunciou nesta quarta-feira a aposentadoria da seleção alemã depois de 124 jogos. Ele ainda tem contrato com o Bayern de Munique até o fim da temporada. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Neuer explicou que tomou a decisão depois de longas e intensas conversas com a família e amigos. Com a saída do goleiro, o futebol alemão vira a página do passado vencedor mais recente, depois que Thomas Müller e Ilkay Gundogan anunciaram a aposentadoria da seleção e Toni Kroos pendurou as chuteiras. Neuer fez o último jogo pela Alemanha nas quartas de final da última Eurocopa, em Stuttgart, na derrota para a Espanha por 2-1 na prorrogação. Ele ainda tem contrato com o Bayern de Munique até o final da temporada e tem o objetivo de alcançar mais uma vez a final da Liga dos Campeões, que será disputada na Allianz Arena, casa do time alemão. Revelado pelo Schalke 04, Manuel Neuer estreou como profissional em 2005 e foi convocado pela primeira vez para a seleção da Alemanha em junho de 2009, em uma vitória por 7-2 em amistoso contra os Emirados Árabes Unidos em Dubai. Depois da etapa de Oliver Kahn e Jens Lehmann, Neuer se tornou um líder dentro da seleção e uma referência mundial na posição de goleiro nos últimos 15 anos. O gigante Gabrielzinho é uma das grandes esperanças de medalha brasileira nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Agora eu convido você para a gente conhecer juntos um pouco mais sobre a rotina do atleta durante a preparação para a competição. Apesar de 1,21 m de altura, Gabrielzinho é um dos gigantes do esporte brasileiro. Gabriel dos Santos Araújo, de 22 anos, busca o tricampeonato paralímpico em Paris, depois de conquistar 2 ouros e 1 prata nos Jogos de Tóquio há 3 anos. Gabrielzinho teve focomelia, uma má formação causada pela retenção de desenvolvimento de 1 ou mais membros durante a gravidez. A gente não consegue nem calcular quantos obstáculos a gente passa por dia, mas só serve para nos fortalecer e é aquilo, né? A gente pode ser o que a gente quiser ser, dependente da área, dependente do que você sonha, do que você acredita. Você tem que sempre ficar em busca do seu sonho aí, sempre trabalhar para se tornar o melhor naquilo que você deseja.
Quando não está nas águas das piscinas de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Gabrielzinho costuma usar as redes sociais. O videogame também é um passatempo frequente, no qual aproveita para jogar principalmente jogos de futebol, outra paixão do atleta que torce para o Cruzeiro. Meu dia exatamente resume nisso tudo, né? No Instagram, de jogar videogame, de descansar e dormir, porque eu não posso me esforçar tanto, né? Desgastar tanto no dia a dia, porque eu tenho que estar 100% para treinar e evoluir, né? Cada dia no treino. Inicialmente o que me chamou a atenção foi a habilidade que ele tinha, né? Fora das piscinas, né? Então ele tem muito coordenação motora, ele é muito inteligente, então ele consegue resolver muitas situações do dia a dia. E isso me chamou a atenção, principalmente assim, com celular, coisas que a gente tem habilidade com a mão, ele sem as mãos ele fazia com muita desenvoltura. Então eu falei, esse cara tem alguma coisa de diferente, né? E depois na água eu descobri outras potencialidades dele. Para nadar, Gabrielzinho ondula na água como um golfinho, com movimentos de corpo inteiro. A técnica é desenvolvida durante cada uma das 6 sessões de treinamento durante a semana. Na água e na terra, ele treina com exercícios de musculação, principalmente das vértebras lombares, músculos abdominais e o solo pélvico. Gabrielzinho descobriu as competições aos 13 anos, em 2015, durante um torneio escolar. Ele alcançou a glória nos Jogos de Tóquio com 19 anos, demonstrando uma extraordinária fortaleza mental logo depois de receber uma dura notícia. Dias antes da competição, quando já estava no Japão, soube da morte do avô, de quem era muito próximo. O objetivo em Paris é defender os 2 títulos paralímpicos, além de converter em ouro a medalha de prata nos 100 metros costas e dançar muito, uma nova coreografia que prefere manter em segredo. Se Deus quiser, né, defender os meus títulos, que são as 2 medalhas de ouro que eu já tenho. E o objetivo principal é fazer a minha medalha de prata virar ouro. E claro que da melhor forma possível, performando e nadando bem, que eu estou trabalhando muito para isso, não só pela medalha, mas sim pelo bom desempenho. O principal, né, na qualidade de Gabriel, eu acho a persistência e o equilíbrio. Então eu acho que essa persistência, todas as vezes que as pessoas falavam não, isso não o diminuía. Ele persistia mais. E você já ouviu falar em dança pélvica? Um método que não só une corpo e mente, mas revela à mulher um novo encontro consigo mesma por meio de movimentos simples. Dançar para se conhecer, massagear para se cuidar, respirar para fortalecer. Essa é a proposta da fisioterapeuta Marina Osório, que criou movimentos simples, mas profundos, capazes de transformar a vida de mulheres. Atividade que possibilita o fortalecimento da região da pelvis, auxiliando na prevenção de problemas como a incontinência urinária e disfunções sexuais e menstruais, além de ser um benefício para mulheres antes e após o parto. A dança pélvica é uma dança com bases na fisioterapia pélvica e no yoga. A gente também pratica a respiração, a meditação e a vocalização. O benefício da dança pélvica é a mulher voltar para o corpo dela, voltar para a pelve dela, sentar na pelve dela. Isso já ativa a circulação, já ativa a contração, já ativa relaxamento. E é isso que a gente precisa na saúde da mulher, que a mulher esteja presente na pelve, na vulva, no útero, na vagina, no seu intestino, na região base do corpo. Com frequência, mulheres procuram a Marina apresentando queixas como a desregularização menstrual e cólicas. Problemas que, segundo ela, são resolvidos por meio de movimentos. Para a lubrificação vaginal, é bem importante que a mulher tenha conhecimento da contração e do relaxamento do assoalho pélvico. Então, movimentos que mobilizem a pelve e que ela consiga contrair e relaxar totalmente o assoalho pélvico é bem importante. Para dor pélvica, sensibilidade vaginal, dor na relação, cólicas menstruais, a gente precisa priorizar movimentos que abram o quadril, que abram toda a região pélvica,
É sempre importante a mulher ter a consciência do movimento, da contração e do relaxamento. Se ela não tem essa consciência, ela precisa vir para a dança pélvica ou também fazer um tratamento na físio. Isso a médio e longo prazo, sabe? Maíra e Bruna contam que já nas primeiras aulas sentiram as diferenças no corpo. Então, a diferença mais notante, assim, que marcou para mim foi que eu estava há 5 meses com a minha menstruação desregulada, o que não era comum, que sempre, desde o início, foi sempre bem regulada. Depois, um procedimento que eu fiz. Então, 5 meses ali, aí eu fiz uma sessão só de dança pélvica com a Marina e eu não sei, mobilizou as águas, eu não sei o que aconteceu, mas no outro dia eu levantei, sentei na cama e senti que desceu a menstruação. Assim, eu até, mandei uma mensagem para ela, fiquei até surpresa, não achei que fosse tão rápido. E foi bem rápido e a partir dali, inclusive, não desregulou mais. Ela voltou a ser uma menstruação regulada como antes. Eu descobri que tinha muita dor no quadril por não mobilizar mesmo, né? Então, com a dança pélvica, eu aprendi a ter consciência sobre essa região. Então, às vezes, faço uma pausa no trabalho durante o dia, né? Levei muito isso para minha vida também. Não só para os momentos da prática com a Marina, mas para minha vida, de mexer um pouco mais, soltar, né? Não deixar essa região tão rígida. Então, esse foi meu primeiro ganho, assim, de, nossa, essa região aqui existe, ela precisa, e assim, né, essa experiência de saber que ao mexer a gente consegue regular esses hormônios, né? Então, a dor que eu tinha no quadril que melhorou bastante, e as dores femininas também, né, de menstruação, cólica, eu também tenho dor até na época da ovulação, então esses movimentos eles me ajudam muito. Além de contribuir na saúde física, a dança pélvica trabalha no autoconhecimento do corpo da própria mulher, melhorando o bem-estar mental e emocional. Liberdade, autonomia sobre o meu próprio corpo, saber o poder que a gente tem, né, como mulher, né? A gente concebe a vida, a gente tem esse poder dessa parte do útero que é, né, eu sinto que tem muito poder nessa região. Então, assim, ter consciência que mexendo essa região eu consigo regular meus hormônios, eu acho isso muito poderoso. Conhecer a sua anatomia é você ter o poder da sua saúde nas suas mãos, você ter o poder de escolha nas suas mãos e você sentar no seu poder na sua vida, na sua pelve e conseguir conduzir a sua saúde íntima, sua saúde sexual, sua saúde emocional. Então, acho que para quem é importante, para todas as mulheres que desejam estar com o corpo delas e com a saúde delas na mão delas. E a respeito da matéria, uma última informação agora antes da gente encerrar, nós falamos sobre o navio que saiu do Brasil e ficou em quarentena no Paraná por conta de suspeita de Mpox. Muito bem, uma última informação divulgada agora há pouco a respeito deste assunto. Autoridades de saúde da Argentina descartaram um caso suspeito de Mpox no navio de carga que, repito, saiu do Brasil. A embarcação ficou em quarentena no Paraná depois que um tripulante apresentou sintomas semelhantes à doença. Após testes, exames realizados, os resultados saíram e o resultado é negativo para Mpox, o que é uma boa notícia. O suspeito estava com catapora. Agora sim, finalizando essa edição do Pix News. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada a você pela companhia. Na sequência tem a série Lost e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.